People, vamos falar agora dos tipos de fluxo. Quando eu falo de tipos de fluxo, eu posso ter dois, basicamente. Eu posso ter um fluxo que a gente chama de fluxo laminar, certo? E eu posso ter um fluxo que eu chamo de fluxo turbilionar. Então, esses são os dois tipos de fluxo que podem acontecer e que você tem que lembrar para sua prova, que pode cair, tá bom? O primeiro fluxo, acho que o primeiro não, vamos fazer um comparativo dos dois. Vou pegar aqui, ó, e vou desenhar um vaso, como se a gente estivesse cortando ele e olhando, como a gente sempre vem fazendo aqui, ó. Certo? Beleza. Olha só, eu vou copiar esse vaso para a gente fazer ele para os dois. Um para o turbilionar e outro para o laminar. O fluxo laminar, pessoal, ele é feito em lâminas. Olha só, o próprio nome já diz, né? Laminar, se ele é feito em lâminas, a gente pensa em algo mais organizado. Então a gente pensa aqui, ó, o fluxo acontecendo, ó, desse jeito. Bonitinho, ó. Bacana. Vou fazer só dois aqui, só três aqui, ó, para te ver. Você vê que é um trem organizado, bonito, tal. Já quando você olha aqui, ó, pessoal, um fluxo todo bagunçado, ó, não tem nem dificuldade para desenhar, não tem nem pretensão, ó, de fazer bem feito. Olha só. Mas tudo apontando para cá, tá? É bagunçado, mas está apontando para ali. Então isso a gente vê o quê? Uma bagunça, um turbilhão. Então, ó, por isso que a gente chama isso aqui, ó, de um fluxo laminar. Isso aqui um fluxo turbilionar. Turbilionar. Quando a gente fala em laminar, a gente vai lembrar de quê? De organização. Que ele é organizado. Bacana. Quando eu falo de turbilionar, eu vou pensar numa desorganização, vou pensar em bagunça. Bacana, certo? Beleza, Guilherme, entendi isso. Tem mais alguma coisa que é legal de eu ver? Tem, ó. Você pode ver que o laminar ele é tão organizado, ó, que ele faz tipo uma parábola. Aqui, ó. Tá vendo? Essa parte mais central aqui, ó, a gente pode observar que ela é mais rápida do que a periferia. Por quê? Porque justamente aqui, ó, essas lamelas de sangue que estão aqui na periferia estão em contato com o vaso. Então ele tem maior atrito. Então essa região aqui, ó, o fluxo é mais devagar. Aqui no centro não. Como não está em contato com o vaso, está em contato com o sangue de um lado e de outro, o atrito aqui acaba sendo menor, por isso que ela é mais rápido. Bacana? Certo? Então isso aí é importante da gente saber. Se a gente desenhasse esses dois vasos olhando de cima, seria mais ou menos isso daqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Olha só. Como se eu tivesse cortado o vaso e estou olhando ele de cima, tá bom? Vou fazer para o outro lado também. Ó, laminar é o que? É organização. Então você vê o que? Ele é organizado aqui, ó, em lamelas concêntricas. Olha só, redondinhas, bacana, tudo bem organizado. Já o turbilionar não, ó, é tudo o que? Bagunçado. Bacana. E como que eu enxergo isso? Como que eu vou saber quando um fluxo é laminar ou turbilionar? Eu acho que esse gráfico aqui, ó, que inclusive Eduardo Garcia traz ele, eu vou reproduzir para vocês, é bacana para se entender essa questão do fluxo laminar e turbilionar. Aqui eu estou fazendo o eixo X agora, né? Olha só. E aí, pessoal, fazer setinha. O que eu observo? Eu observo que aqui, ó, no eixo Y vai ser a minha energia cinética
e aqui no eixo X vai ser o meu fluxo. Eu observo que à medida que eu vou aumentando a energia cinética aqui, ó, no eixo Y, eu vou aumentando o fluxo. Então, para ter essa característica que eu falei, eu tenho que construir um gráfico aqui assim, ó, reto e ascendente. Beleza? Só que chega num determinado ponto, ó, vou fazer esse ponto aqui preto, que eu cheguei tanto aqui, ó, já tô com um grau elevado de energia cinética, eu tenho uma certa velocidade, que eu chego nesse ponto preto e falo que eu chego numa velocidade crítica. Olha só. A gente chama isso de VC, tá bom? Esse VC é justamente o ponto que demarca o que? A mudança de fluxo. Olha aqui, antes vinha um fluxo organizadinho, bonitinho, que crescia, o fluxo crescia de acordo com a energia cinética e de repente virou um monstrão assim, ó. Bacana? Então, ó, o que a gente pode ver? A gente pode ver que até no ponto da velocidade crítica eu tinha um fluxo dito que laminar. Olha só, até aqui o fluxo era laminar. Passou da velocidade crítica, o meu fluxo se tornou turbilionar. Ou seja, o fluxo turbilionar ele é um fluxo que tem o quê? Muita energia cinética. Ele é um fluxo veloz. Bacana? Então, ó, uma coisa que é legal da gente entender disso tudo é que quando eu falo em fluxo turbilionar, eu vou lembrar de uma propriedade específica dele. Esse fluxo turbilionar, ele vai ter o que a gente fala que tem uma alta, olha só, ele tem uma alta entropia. O que é entropia? Entropia, pessoal, vai ser o quê? O grau de desorganização das moléculas. Então aqui, ó, grau de desorganização. Se eu falo para vocês que o fluxo turbilionar tem uma alta entropia, significa que ele é um fluxo muito desorganizado. Que de fato que é o que a gente estava falando aqui até agora. E esse excesso de energia, esse grau de desorganização nos traz uma repercussão que a gente ouve muito bem. A gente ouve o que? Por meio de barulho. Então, ó, o fluxo turbilionar, ele é um fluxo barulhento. Essa desorganização acaba me gerando barulho. Beleza? Tranquilo? Certo. People, isso é importante, você tem que lembrar disso. E aí, como que a gente já falou, que quanto mais energia cinética, mais eu vou o quê? Ter um fluxo turbilionar ou laminar. Então eu posso falar para ti o seguinte, que um fluxo ele vai ser, presta atenção, um fluxo ele vai ser laminar ou turbilionar dependendo do sua velocidade crítica. Então, ó, posso falar assim, ó, bem no cantinho. Se eu tenho uma velocidade, se eu tenho um fluxo muito veloz, barra acima da velocidade crítica, eu tenho esse fluxo que sendo turbilionar. Bacana? Opa. Se eu tenho esse fluxo com baixa velocidade ou lento, tá? Poderia colocar assim, abaixo da velocidade crítica, eu tenho esse fluxo que laminar. Beleza? E Guilherme, qual é a velocidade crítica? Para calcular a velocidade crítica, nós vamos ter que lançar a mão de uma equação. E essa equação é a equação de Reynolds. Essa equação, para calcular a velocidade crítica, eu vou utilizar o quê? O número de Reynolds. Tá aqui, número de Reynolds. Reynolds. É com O. Bacana.
que pra gente aqui, ó, ele vai ser de 2000. A biofísica no Ibrahim Renini traz a referência de 2000, tá bom? E como é que eu vou usar isso para calcular a velocidade crítica? Tem uma fórmula que é o número de Reynolds, que é esse 2000, é igual à velocidade crítica vezes a densidade vezes o raio do vaso dividido pelo quê? Pela viscosidade. Para eu calcular propriamente dita a velocidade crítica, eu tenho que isolar ela. Então a velocidade crítica vai depender do quê? Do número de Reynolds, que é 2000, vezes a viscosidade dividido pelo quê? Pela densidade e pelo raio. Então, ó, o R vocês viram que é o número de Reynolds. Vou puxar aqui, ó, sendo de 2000. Bacana. O N é a viscosidade, seja do ar ou do sangue. Aqui a gente fala mais de sangue, tá? O raio vai nos levar a pensar no quê? Na área, né? No diâmetro e a densidade. Bacana. Então esses são os fatores que influenciam na minha velocidade crítica, tá bom? Uma coisa que é importante, isso falando de exemplo prático, tá? O que a gente observa? A gente observa que vai se turbilhonar nos locais mais estreitos, né? Onde eu vou ter maior velocidade ou bem no momento que eu tenho o quê? Uma divisão de vaso, tá bom? Esses casos também podem acontecer o turbilhonamento. Isso a gente vê muito na prática clínica, tá bom? People, é isso que eu tinha que falar de vocês de tipos de fluxo. Isso é importante, isso cai na prova, beleza? Vamos falar de lei de Poiseuille ou Poisler.